E aí, nessa aula aqui a gente vai começar a fazer os primeiros códigos. Mas antes eu queria adicionar uma pastazinha aqui no projeto, que é a pasta do VS Code, que lá eu consigo colocar as extensões de recomendação aqui para o projeto, que é essa aqui. Eu coloco um ponto VS Code e as extensions aqui. Lembrando que eu já estou no repositório que eu clonei aqui. Que aí, aí eu já posso falar para vocês, ó, é bom ter usar o SLint, que é o que a gente vai precisar, uma extensão muito recomendável, viu, gente? O Prettier também é muito recomendável, porque a gente vai utilizar coisas para formatar o código automaticamente, para não ficar muito feio, né? O Node Extension Pack, que é aquela extensão que eu já mostrei na última aula, e o .env, que a gente vai utilizar variáveis de ambiente aqui. Mas beleza, é basicamente isso daqui. Deixa eu abrir um novo terminal aqui, só para falar para vocês um ponto, que tem um comando, lembrando que vocês têm que ter uma versão do Node aí, que é compatível com a 19, né, 16.19. Então, lembro que está utilizando mais ou menos a mesma versão, pode ser 16.19.1, mas nunca 16.20 ou 16.18. Eu ensinei a instalar isso certinho na aula 2, né? O npm-v também tem que estar funcionando. E é basicamente isso. Então, a gente poderia dar o comando npm init aqui, que é para iniciar nosso projeto de Node. Mas aí ele vai perguntar um tanto de dados e tal. Eu posso deixar o padrão, description, tipo, entre point é o arquivo principal, teste como a gente não adicionar. O repositório ele já conseguiu detectar automaticamente, palavras-chave. O autor eu poderia colocar meu nome aqui. A licença já seria o Creative Commons, mas depois eu vou atualizar esse arquivo, dar um OK aqui. Aí ele vai gerar esse arquivozinho aqui, ó, package.json com todas essas informações aqui. Só que isso aqui tá errado, né? Porque eu não segui certinho a estrutura do npm init, por causa que eu já tenho os comandos certos aqui, as dependências e tudo mais. E basicamente esse arquivo aqui, esse package.json, ele é o arquivo principal de uma aplicação de Node.js, por causa que é nele que vai estar as dependências do npm. Ou seja, as dependências que a gente utiliza no nosso projeto, as bibliotecas, frameworks e tudo mais. E para fazer certinho, né, eu vou copiar o que eu já deixei pronto aqui e vou colar aqui e dar uma breve passada aqui, ó, que é o name do Simple API, a versão, o que é a descrição, o autor mais bem detalhado, a main aqui, o type, que vai ser, a gente vai utilizar módulos que o JavaScript na ECMAScript nova aí, que já utiliza import em vez de utilizar require e tudo mais, né? Lembrando que eu tenho que ter um breve conhecimento de JavaScript, como eu falei na primeira aula, né? Para conseguir fazer esse curso bem aqui. Uns comandos de lint aqui para deixar mais bonitinhos os projetos, tipo, não ter dois espaços entre o início da linha e a declaração de uma variável, tipo, ser um tabzinho certo, o lint faz essa verificação automática. O teste, a gente não tem teste aqui, a gente não vai fazer teste, então deixa só esse comando do echozinho falso aqui de teste, né? O start e o start dev, que o start vai utilizar um node index, que seria rodar o projeto somente, tipo, se você salvar, ele não vai reiniciar. E o nodemon ele é uma extensão que faz salvar o projeto e reiniciar. Ou seja, ele toda vez que você modificar alguma coisa, salvar o arquivo, vai reiniciar. Só que aí tem uma coisa que é a extensão que o Node.js ele é uma extensão de uma dependência, a gente pode ver aqui embaixo, de desenvolvimento, dev dependence. E eu recomendo dar um npm install "-g", npm install assim, "-g" nessa Node.js, viu, gente? Por causa que, tipo, ela vai funcionar global para o seu computador, "-g" é global, ou seja, funcionar em qualquer lugar que você executar. Então é bom vocês não instalar ela com o npm install aqui do arquivo, que eu vou ensinar daqui a pouco. Vocês darem esse comando aí no terminal de vocês, dar um npm install "-g" no Nodemon, por causa que aí vai garantir que não vai ter problemas. Principalmente no Linux costuma ter problemas com isso. Os keywords, que é só para identificar as informações do projeto, a licença correta que a gente está utilizando, e aqui as dependências que a gente vai utilizar no projeto, para encriptar, para cores, para .env, para as variáveis de ambiente, para Express, que é o servidor HTTP que a gente vai gerar por meio do Express, né? O JSON Web Token para gerar o nosso token de autenticação lá, né? O MySQL é para um connector com o nosso banco de dados, que já está rodando aqui. Se eu abrir o gestor de tarefas, como eu mostrei já nas últimas aulas, a gente consegue ver que está rodando local o meu MySQL. O Sequelize, que é o principal framework que a gente vai usar aqui no projeto, que é o nosso ORM, ou seja, que a gente vai conseguir fazer as nossas estrutura de dados, conectar com o banco de dados do caso no conectar com o banco de dados passando nossos modelos. Ele é literalmente um ORM, se quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre essa
palavrinha bem importante, se vocês não souberem o que é ainda. E o IUP é para validação dos nossos dados. Aqui as dependências de lint, pretty e tal, que é e o Node, né? Aí agora as informações do projeto e tudo mais, contribuidores e beleza. É basicamente isso que a gente precisa aqui do projeto, para saber sobre esse arquivo. E depois que vocês rodarem esse comando aqui, vocês podem rodar um outro, que é o npm install, que ele vai instalar todas essas dependências, vai gerar um arquivo, uma pasta grandona chamada Node Modules. Eu vou até colocar ele para rodar aqui e vou pausar o vídeo para demorar um pouquinho na gravação, né? Vou rodar ele aqui e quando terminar aqui eu já volto. Beleza, já terminou aqui e já tá ali o Git já reclamando, pô, tem 5.000 linhas adicionadas, mais de 5.000, né? É por causa dessa pasta Node Modules aqui, que tá, todas as nossas dependências estão baixadas aqui, e todas as dependências das dependências, fazendo aquela árvore gigante de dependências estão aqui. Como você pode ver, ó, 246 pacotes foram adicionados e tal. Então a gente tem que falar para o VS Code não mandar isso para o Git, né? Falar para o Git não falar, não, não quero receber esse tanto de arquivo. Então a gente vai precisar do arquivo do Git Ignore, que é aquele que a gente tinha gerado automático lá no Git. Mas eu já tenho um aqui, inclusive se vocês quiserem o mesmo que o meu, é recomendável que eu coloquei umas coisinhas a mais aqui. É, é só vocês virem aqui no projeto, copiar e colar no projeto de vocês, esse Git Ignore aqui. É um Git não é bem padrão, só modifiquei algumas coisinhas. Os atributos do Git, né, que eu gosto desse Git atributos aqui para não dar erro na hora de quebrar a linha, que o Linux ele utiliza o LF, né, então estou falando que o padrão do Git vai ser o LF e tal. É um pouquinho mais avançado isso, mas só gosto de padrão mesmo, por usar isso como padrão. Agora essas configurações de lint, que eu estou pegando ela aqui também, que é do pretty e do slint, já vou copiar elas e colar aqui, que é que a gente vai precisar, ó. São essas duas, ó, esse slint JSON, e o que a gente vai fazer? A gente vai falar que a gente vai utilizar essa forma de configuração de ambiente aqui, para o Node, ECMAScript de 2021, Commons.js e tal, usando as extensões do Prettier e com essas configurações aqui embaixo, falando que as regras vão ser erro para qualquer um desses problemas aqui. E sobre a configuração do Prettier, a gente tem quando o tamanho do tab vai ser 4, use tabs vai ser false, single quotes vai ser false, ou seja, eu gosto de duplo assim, então essa aqui é a configuração que eu fiz. Vocês podem modificar só para deixar o projeto padronizado e não ficar ruim a leitura, né? Mas lembrando que nas extensões, para esse aqui funcionar, vocês têm que estar com as extensões ativadas, que é no caso é slint aqui, e o Prettier. Então, instalem aí e utilizem no de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Acho que de importante tem mais esses dois arquivinhos aqui, que é o ponto .env, né? Esse ponto .env aqui eu apenas configurei ele, que é o que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Eu já configurei ele para o futuro no Docker, né? Que a gente vai ter a nossa aplicação rodando no Docker também. Mas basicamente isso daqui que a gente vai precisar das variáveis de ambiente que vai ser utilizadas na aplicação, onde que vai ser rodada a aplicação, no localhost, em qual porta, na 3001, dentro do Docker vai estar rodando na 3000, as configurações de conexão com o banco de dados, né? Se você tiver trocado a senha, o usuário do banco de dados vocês têm que trocar aqui também. O banco de dados vai rodar na 3306. E o localhost vai ser onde está o banco de dados que a gente utiliza no local e dependendo do Docker vai mudar. Secret Key eu gerei num site aleatório só para criptografar a senha com aquela biblioteca Decrypt lá que eu falei. E sobre o editor config que eu adicionei, que também é só a configuração padrão do projeto da editor config. Se vocês quiserem adicionar a extensão dela também, que ele também gera editor config para o VS Code. Aí ele faz algumas configurações aqui de char set, de espaçamento e tudo mais também, para não dar nenhum tipo de problema no projeto, independente do sistema operacional, né? E é basicamente isso que a gente precisa. Agora o arquivo que a gente vai criar para a próxima aula seria o index.js, que aqui dentro vai começar finalmente o código do projeto. Esse aqui foi a configuração de tudo que o projeto precisa para a gente conseguir utilizar aqui os frameworks e as configurações necessárias, né? Mas é isso aí. Valeu, obrigadão.